O artigo 204 do Código Penal, frustração de lei sobre a nacionalização do trabalho. Então, frustrar mediante fraude ou violência, obrigação legal relativa à nacionalização do trabalho. O que quer dizer isso? Se não me engano, os artigos 352, 371 da CLT, ela traz lá uma regra estabelecendo o número de trabalhadores nacionais que a empresa deve ter. O que buscou a legislação trabalhista? Proteger o trabalhador brasileiro. Ou seja, para evitar que a empresa dê trabalho para trabalhadores que venham de fora, a CLT limitou. Eu não me lembro ao certo, depois a gente vai ver lá certinho qual é esse número, essa porcentagem, mas ela exige que haja um número mínimo de trabalhadores brasileiros na empresa. A partir do momento em que a empresa descumpre essa obrigação, aí a gente tem aí a prática do artigo 204. Sempre lembrando o seguinte, né? Se a gente tem que ir lá na CLT para saber qual é o número mínimo que a legislação exige, significa que nós estamos tratando aqui de uma norma penal em branco, né? Homogênea, né? E aqui no homogêneo a gente tem uma certa discussão, né? Homogênea no sentido de ser uma norma emitida pelo próprio órgão legislativo, né? Porque tem autores que entendem a homogênea somente aquela que é emitida pelo próprio pela própria norma, né? Então, por exemplo, o próprio Código Penal traria esse conceito. Não é esse homogêneo no sentido de ser uma norma expedida pelo próprio Poder Legislativo, tá? O 205, exercício de atividade com infração de decisão administrativa. Bom, primeiro a gente tem que saber se tem alguma decisão administrativa acerca daquela atividade. Por isso a gente vai estar também aqui uma norma penal em branco, né, que pode depender, que ela pode ser homogênea ou heterogênea, dependendo da situação. Algumas dependem de um ato do Poder Executivo, outras de lei, né? Aquilo que depende de lei, a gente está na homogênea. Aquilo que for de um ato do Poder Executivo, por exemplo, então a gente está numa heterogênea, né? Então ele diz aqui, ó, detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Não, desculpa. Detenção de 3 meses a 2 anos. Então, ó, exercer atividade de que está impedido por decisão administrativa. Não vamos esquecer também que a gente tem alguns impedimentos de exercício de atividade por decisão judicial. Né? Lembro lá os efeitos da condenação, e muitas vezes os efeitos da condenação é o impedimento do exercício da atividade. Né? Um exemplo dessa exercício de atividade com infração à decisão administrativa, aqueles motoristas, né, que conseguem um benefício para aquisição de veículos em razão da sua situação e aparece lá na carteira de habilitação dele, proibido o exercício remunerado. Pode ser que ele esteja recebendo algum benefício do INSS ou qualquer outro benefício, então ele não pode exercer uma atividade remunerada. Então, aquela decisão que impede do exercício de uma atividade, ela é administrativa. Se ele infringir, aí a gente vai estar tratando do crime aqui. Nunca vi ninguém responder por isso também, né? De qualquer forma, tá aí, né? E a gente não tem, né, como discutir isso, né? O 206, recrutar trabalhadores mediante fraude com o fim de levá-los para território estrangeiro, imigração, né? A gente vai mandar para fora o trabalhador. Hoje eu não tenho visto isso acontecer, mas já aconteceu muito quando algumas empreiteiras brasileiras elas trabalhavam no exterior. Então, eu me lembro no Iraque, lá no Oriente Médio, tinha muito isso, né? E tinha essas histórias, né? Ultimamente eu não tenho visto aqui, né? Mas a gente tem algumas coisas interessantes aqui nesse artigo, ó. Recrutar, o que é recrutar? Convocar, né? Chamar, seria o convocar, mas não de forma imperativa.
Recrutar é escolher, selecionar, né? Eu faço uma seleção, escolho alguns trabalhadores mediante fraude. O que quer dizer mediante fraude aqui? O que seria esse mediante fraude? Eu prometo que ele vai ganhar 10 mil dólares lá por mês. Chega lá, ele vai ganhar 1.000. Eu prometo que lá ele vai trabalhar como... Ele é engenheiro, lá ele vai ser engenheiro. Chega lá, ele vai trabalhar como pedreiro. Eu prometo que ele vai ter uma casa para morar. Chega lá, ele tem que morar num alojamento sem as condições mínimas de higiene. Né? Então são meios fraudulentos, né, que podem tipificar aqui o especial fim de agir. Né? Porque tem que ter esse especial fim de agir. Com o fim de levá-los para território estrangeiro. E vejam lá que não precisa efetivamente levar. Né? Basta que você recrute. Né? Não precisa efetivamente levar. Ah, mas e se eu for levar para... É a pergunta que vai ficar e eu não vou responder aqui, que a gente vai discutir em aula depois. E se eu for levar para que ela... Eu prometo que ela vai trabalhar, as moças vão trabalhar como artistas, né, num programa de televisão lá na Europa. Chega lá, eu submeto elas à prostituição. Se enquadra aqui ou não? Se enquadra ou não? Fica a pergunta, tá? Pra gente discutir depois, né? Depois a gente vê aí. Uma outra coisa aqui que ele fala aqui, ó. Trabalhadores. O que isso quer dizer trabalhadores? Mais de um? E a gente tem uma discussão aqui interessante porque mais de um quer dizer precisa ser o mínimo 2 ou o mínimo tem que ser 3? E por que surge essa discussão? Justamente em razão do parágrafo único lá do artigo 200, que fala lá que o coletivo, né, são três pessoas. Para se tipificar o coletivo, a necessidade de 3 pessoas. Então, alguns autores entendem o seguinte, que o legislador pensou para esses crimes que o mínimo tem que ser sempre 3, né, e não 2. E aí, 2 ou 3, 2 ou 3, você justifique aí o que você pensa. E uma outra coisa aqui, se a gente pode falar em concurso de crime com o artigo 149, lá, que trata lá que eu falei agora há pouco aí atrás aí, que trata das questões envolvendo redução à condição análoga de escravo e tráfico de pessoas. Há concurso ou há choque? Ou há um conflito aparente de normas? Vamos analisar aí, né? Sei lá o que pode ser, né? O artigo 206 fala do aliciamento para fim de... Opa, isso aqui eu já falei. Não, 207 agora, né? 207. Aliciamento de trabalhadores de um local para outro no território nacional. Esse aqui é legal também, porque a gente vê constantemente, né? Ó, aliciar trabalhadores com o fim de levá-los de uma parte para outra localidade do território nacional. Enquanto no artigo anterior a gente falava para fora do território nacional, aqui é dentro do território nacional. E ele começa aqui com o verbo aliciar. O que é aliciar? Convencer. Convencer o trabalhador. Vejo que ele não fala de fraude, né? Mas convencer os trabalhadores com o fim de levá-los de uma para outra localidade do território nacional. Bom, a gente tem aqui o mesmo problema da quantidade de trabalhadores. Quantos precisam ser? 2, 3, né? Uma outra coisa que a gente tem aqui, a gente tem o especial fim de agir, o objetivo, levar de uma localidade para outra, né? O bem jurídico tutelado aqui. Qual é o bem jurídico tutelado? Como é que ele pode afrontar a organização do trabalho? O que pode criar embaraços, né, para eu trazer trabalhadores do Nordeste para trabalhar aqui em São Paulo? Que problema eu posso ter nisso? A figura do gato, né? A figura do gato, né? Aquele sujeito
que ele arrebanha pessoas de uma região para trabalhar em outra. Como é que eu tenho a tipificação desse crime? Bom, a primeira coisa é que o bem jurídico tutelado aqui, ou a objetividade jurídica, desculpem, é evitar o rompimento da harmonia econômico-social daquele local. Evitar o rompimento do equilíbrio econômico-social, da harmonia econômico-social daquele local. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte: bom, eu vou tirar esse pessoal daqui e levar para lá, como é que vai ficar a economia naquela localidade, naquela região? Eu vou afetar? Aquela região vai ficar sem trabalhadores, porque eu levei tudo lá para São Paulo. Tirei lá do Nordeste, de uma região do Nordeste, levei lá para São Paulo para trabalhar na cana, no algodão, ou levei lá no Centro-Oeste para trabalhar na soja. Aquela economia lá do Nordeste foi abalada? Houve uma desarmonia social, vejam bem, a desarmonia social é mais complicada, hein? Você tirou todo mundo de lá, vieram os pais de família, ficaram as crianças, as mulheres lá, tudo passando fome. Não receberam mais nada. A gente tem aí a afronta ao bem jurídico tutelado? É nesse sentido, se a gente encontrar a afronta nessa harmonia econômica e social, ou seja, largou todo mundo, ficou lá passando fome, sozinho, sem ter trabalho, ou as empresas lá ficaram sem mão de obra, aí a gente tem um crime. Fora isso, a gente não tem. Ok? Vamos discutir mais isso aí depois, tá bom?